Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui novamente em mais uma videoaula do professor Marcos de Química. Então, vamos lá. O que nós vimos aí na última aula? Nós falamos sobre estados físicos da matéria, as mudanças de estado físico da matéria, e vimos um diagrama, um gráfico, que é denominado por diagrama das mudanças de estados físicos da matéria, para substância pura, substância também que é considerado uma mistura. E dentre as misturas, nós identificamos o diagrama em que nós chamamos de mistura eutética e também mistura azeotrópica. Falei um pouquinho da agitação das moléculas nos diferentes estados físicos da matéria e vamos dar continuidade, galera. Logo após falarmos sobre pressão, pressão atmosférica, algumas propriedades da matéria, eu vou falar sobre transformações, em que nós classificamos transformações físicas e transformações químicas, que é bastante simples e que a gente precisa de relembrar um pouco desses conceitos aí para a gente avançar na química. Vamos lá, galera, professor Marcos de Química. Então, na última aula, nós abordamos esses gráficos aqui. Vou recapitular aqui rapidinho esses gráficos, que é bastante importante, que é o diagrama de mudança de estado físico. Ok? Deixa eu só verificar aqui mais uma vez se está sendo gravada a nossa aula. Está sendo gravado, vou compartilhar a tela novamente. Então, mudanças de estados físicos da matéria, e aqui nós temos o nosso diagrama de mudanças de estado físico. Falei de duas mudanças, misturas eutéticas e misturas eutrópicas. Vou voltar aqui rapidinho, para não ficar nada para trás. Então, nós vamos construir um diagrama, que nós chamamos de diagrama de mudança de estado físico. Lembrando que nós estamos tratando de três estados físicos da matéria: estado sólido, líquido e gasoso. Estado sólido, os átomos que compõem a estrutura de um sólido são bastante próximos uns dos outros, pode ser átomos ou até mesmo moléculas bastante próximas. Por exemplo, se nós pegarmos uma barra de um metal qualquer, de aço, de ferro, de alumínio, de cobre, de zinco, os átomos estão bastante próximos uns dos outros, o que confere uma alta densidade. E isso é muito comum para todos os sólidos. Nas substâncias no estado líquido, esses átomos ou moléculas estão mais distantes e esses átomos e moléculas têm um grau de agitação maior. E no estado gasoso, esse grau de liberdade, esse grau de agitação, ou até mesmo chamamos de energia cinética, é bem grande, de tal forma que eles não têm movimento, digamos que, organizado, e sim uma movimentação desorganizada. Então, vamos lá. Temos aqui um exemplo aqui de uma substância no estado sólido. À medida que esse sólido ganha temperatura com o passar do tempo, verificando aqui os dois eixos desse gráfico, nós temos o eixo vertical, que indica a temperatura, e o eixo horizontal, no qual nós temos o tempo. À medida que se passa o tempo, o sólido vai ganhando calor, vai absorvendo calor do meio externo ou da fronteira desse sólido, e a gente tem essa mudança de estado físico aqui. Sólido mais líquido, mais aumento de temperatura, teremos aí todo o sólido sendo derretido e teremos apenas um estado físico, que é o estado líquido. Posteriormente, mais calor sendo fornecido aí a essa amostra e todo o líquido vai passar para o estado gasoso. Antes disso, nós temos esses dois patamares de verde, em que nós temos dois estados físicos, ou até mesmo dizendo que coexiste os dois estados físicos. Coexistir é existir ao mesmo tempo. Os patamares aqui de verdes, temos aqui sólido mais líquido e aqui líquido mais vapor. Esse diagrama é um diagrama que corresponde a uma substância pura, por exemplo, água pura. Tem esse gráfico aí para todas as substâncias do estado puro. Algumas misturas têm um comportamento diferente. Olha aí, verificaremos aí principalmente esses traços aqui de verde. Olha, veja bem,
No traço de verde aqui para uma mistura, nós não temos algo fixo, nós temos uma variação. Teremos uma variação de temperatura de fusão, simbolizada aqui por ΔTF, e uma variação de temperatura de ebulição, simbolizada aqui por ΔTE. Tá? Esse é o gráfico para uma mistura. Não é uma substância pura, e sim uma mistura. E dentre as misturas, nós temos dois gráficos. As misturas eutéticas, que pode ser, por exemplo, uma liga metálica, como, por exemplo, solda e bronze, e misturas azeotrópicas. Esse gráfico aí da tela, galera, é uma mistura eutética, comportamento de uma mistura eutética. Olha o comportamento, ó. Nós temos aqui uma variação na temperatura aqui de ebulição. O ΔT, que é esses dois pontos superiores aqui do eixo vertical. Nós temos aqui um ponto inicial e um ponto final que não coincidem, não são coincidentes, possuem valores diferentes. E nós temos aqui um patamar fixo para a temperatura de fusão. Então, observe aqui, ó, o sólido, nós temos aqui um cubo, pode ser, por exemplo, um cubo de bronze. À medida que nós fornecemos calor para um cubo, que é uma mistura, como, por exemplo, um bronze, que é uma liga metálica, que é uma mistura, ele vai ganhando esse calor e ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, que nós chamamos de fusão. A exata temperatura em que aparece essa substância no estado sólido e no estado líquido é o que nós chamamos de fusão. E com o passar do tempo, vai coexistir sólido e líquido. À medida que nós fornecemos calor, nós teremos apenas o estado líquido presente aí nessa amostra. Se permanecermos continuando aí fornecendo calor, teremos a passagem aqui de líquido para vapor, líquido para vapor. Porém, não é um patamar fixo, é uma variação. Ocorrendo essa variação aí na passagem aí de líquido para gasoso, ΔTE, variação de temperatura de ebulição, e esse comportamento identifica uma mistura que nós chamamos de mistura eutética. Temos também as misturas azeotrópicas. Mistura azeotrópica, o patamar se encontra aqui na variação de temperatura de fusão. Observem aqui, vamos fazer a interpretação gráfica, vamos fazer a leitura aqui compassadamente. Vem aqui comigo, galera. Nós temos aqui eixo vertical temperatura, eixo horizontal tempo. Temos uma amostra aqui no estado sólido e, à medida que vai passando o tempo, essa amostra ganha calor, portanto, ocorre aumento de temperatura. No primeiro ponto aqui, nós temos uma variação, juntamente aqui com esse outro ponto aqui, indicando pelo mouse, pessoal, uma variação de temperatura de fusão. Variação de temperatura de fusão. Isso é característico de uma mistura azeotrópica, haja visto que na temperatura de ebulição nós temos um patamar fixo, não uma variação. Como assim, professor? Como eu identifico que não está tendo variação? Veja bem aqui, ó, olha o mouse aqui, a seta do mouse. A temperatura de ebulição aqui começa em um ponto e termina em outro ponto, só que no mesmo valor não tem uma variação. Isso é o que define uma mistura azeotrópica. Um exemplo de mistura azeotrópica, pessoal, água e etanol. Álcool etílico a 70%, esse álcool que nós utilizamos tanto hoje aí para fazer a asepsia das mãos. É uma mistura do tipo azeotrópica, ok? Continuando aí, ó. Vamos identificar a influência da pressão na temperatura de ebulição dos líquidos. Existe uma grande influência. Tanto é que essa influência nós percebemos no nosso cotidiano. Qual relação que nós podemos perceber isso no nosso cotidiano? Por exemplo, no mecanismo de funcionamento da panela de pressão. A panela de pressão, ela tem a capacidade de cozinhar os alimentos com uma maior velocidade, com um menor tempo, porque a temperatura interna da panela de pressão é superior do que a fervura numa panela convencional,
uma panela simples, que não seja de pressão. Por quê? À medida que nós temos um aumento de pressão, pessoal, mais difícil é de promover a ebulição dos líquidos. Então, precisa-se de mais o quê? Calor. Precisando de mais calor, há de se relacionar, então, que na panela de pressão, a temperatura de ebulição, ela é o quê? Superior, por causa dessa barreira de resistência. Vejamos bem aqui, ó. Esse primeiro recipiente de azul e o segundo recipiente de vermelho. Nós temos aqui um recipiente, um líquido azul. Nós temos aqui essas bolinhas mais azuis, mostrando aqui a agitação das moléculas ali desse material azul, ou melhor dizendo, dessa substância de azul. E nós temos apenas um único peso aqui na parte superior aqui desse recipiente, um pezinho aqui. Supondo que esse peso aqui tem uma massa de 1 kg. No outro recipiente, recipiente 2, nós temos aqui 3 pesos aqui na tampa aqui do recipiente da substância de vermelho. Significa, então, que esses pesos aqui agem com uma pressão, com uma força aplicada aqui para baixo. Lembrando que pressão nada mais é do que uma força por unidade de área. Vocês vão ver isso aí em física. Consequentemente, a ebulição aqui dessa substância de vermelho é superior à ebulição da substância de azul, por causa que em vermelho nós temos aqui uma pressão superior, um aumento de pressão. Veja bem aqui, ó. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Assim, quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Vamos lá, mais uma vez. Quanto maior a pressão interna de um sistema, maior a temperatura de ebulição. Esse é o mecanismo de funcionamento das panelas de pressão. Por isso que cozinhar feijão em uma panela de pressão requer menos tempo, porque a temperatura de ebulição é superior que a temperatura de ebulição de uma panela convencional, certo? Então, todas as vezes que nós falarmos de temperatura de ebulição, você primeiramente deve questionar a qual condição de pressão. Por exemplo, a água, ela tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Mas em qual condição de pressão? Numa condição de pressão a nível do mar. A uma pressão atmosférica equivalente a uma atmosfera. Para isso, pessoal, vamos lembrar o que é pressão atmosférica, então, para a gente poder ter uma interpretação mais próxima aqui do nosso raciocínio. Vamos juntos aqui. Influência da altitude. Olha essa primeira imagem aí da esquerda aí, galera. Nós temos aqui, abaixo aqui, ó, o mar. Certo? Nível do mar, 0 metros. A nível do mar, 0 metros. À medida que a gente vai subindo aqui no gráfico, a gente está aumentando a nossa o quê? Altitude em relação ao nível do mar. Aumento da altitude em relação ao nível do mar. Veja bem, o que é pressão atmosférica? É a pressão que todos os gases da nossa atmosfera, da atmosfera terrestre, atuam sobre a superfície. À medida que nós vamos subindo aqui, subindo a montanha aqui, conforme está mostrando aqui no gráfico, o que acontece com essa massa atmosférica? Ela se diminui. Portanto, existe menor influência da atmosfera, porque em altitudes maiores, eu tenho uma menor atmosfera, menor quantidade de gases que constituem a nossa atmosfera. Portanto, que nós podemos explicar que em Anápolis, na nossa cidade aqui, a água ferve em uma temperatura de ebulição inferior à temperatura de ebulição nas condições normais de temperatura e pressão, que corresponde a nível do mar. Tá? Por exemplo, em Santos, a nível do mar, a água ebule muito próximo de 100 graus Celsius, ou melhor dizendo, 100 graus Celsius.
aqui em Anápolis, nós estamos aí a aproximadamente 800 metros acima do nível do mar. Portanto, nós temos menor influência dos gases da atmosfera, de tal forma que a temperatura de ebulição aqui seja o quê? Menor, porque nós temos uma pressão atmosférica também menor. Vamos ler aí o que está escrito aí no slide, galera. Quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição, e vice-versa. Visto que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa nas montanhas do que a nível do mar. Então, vamos lá, olha esse gráfico aqui de baixo. Ó. Nós temos aqui uma relação de altitude em relação à temperatura de ebulição da água pura. Santos, 100 graus Celsius. São Paulo, 98 graus Celsius. Brasília, 96 graus Celsius. Quito, capital do Equador, 90 graus Celsius. La Paz, 87 graus Celsius, que está aí a 3.600 metros de altitude. Quito está a 2.850 metros de altitude. Quando a gente fala em metros de altitude, é em relação a nível do mar, que para nós, nível do mar, é nível 0. Beleza, galera? Então, esses daí foram alguns exemplos. Nós traçamos aí um diagrama de fases. Esse diagrama de fases, pessoal, é muitíssimo importante e cai em várias provas. Eu estou enriquecendo o material de vocês apresentando esse diagrama de fases. O que é o diagrama de fases? Tão famoso e popular diagrama de fases. Vamos juntos aqui. O que nós podemos identificar aqui nesse diagrama? Ele nada mais é do que um mapa de pressões e temperaturas que indica os estados físicos, em que uma substância pura pode apresentar e suas possíveis mudanças de estados físicos. Então, vamos lá. Veja bem aqui. No eixo vertical, nós temos aqui a pressão. No eixo horizontal, nós temos aqui a temperatura. Certo? Pressão versus temperatura. P versus T. PXT. Então, nós temos aqui um ponto em que nós temos aqui um encontro de 3 eixos. Esse ponto de encontro de 3 eixos, nós simbolizamos aqui por PT, que nós chamamos ponto crítico. Tá? Ou também chamado de ponto triplo. É mais comum chamar de ponto triplo, por isso PT, T de triplo. No ponto triplo, pessoal, essa substância, ela coexiste, ou seja, ela existe ao mesmo tempo nos 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Extremamente interessante, ó. Então, uma substância aqui no ponto triplo, ela está no estado sólido, ela está no estado líquido e ela está no estado de vapor. Quando eu falar sólido, líquido e gasoso, já estou generalizando vapor com gás, ok? Apesar de que existem suas específicas diferenças. Então, no ponto triplo, coexiste ao mesmo tempo sólido, líquido e vapor, ok? Acima dessa primeira região aqui, que eu chamei aqui de região 1, nós só temos aqui substância no estado sólido. À medida que eu vou aumentando a temperatura, essa substância vai para o estado líquido, que é essa região aqui, que eu chamei aqui, que está aqui dentro da taça, como se eu estivesse segurando uma taça aqui, ó. Dentro da taça é uma substância no estado quê? Líquido. Fora da taça, nós podemos encontrar sólido e vapor. Veja bem aqui, ó. Por que taça? Ó? Vou colocar aqui no gráfico e ajudo vocês aqui no quadro também. Retornando aqui, bati a mão no mouse. Vamos lá para o nosso gráfico aqui, ó. Por que taça aqui, ó? Vamos aqui, ó. Interrompendo o compartilhamento aqui, rapidinho para vocês. Então, ó, nós temos isso daqui, ó, lá no gráfico. Nós temos 3 eixos aqui, ó. Mais ou menos isso daqui. Nós temos aqui o eixo vertical e aqui nós temos o eixo horizontal.
Aqui, ó, como se fosse uma taça. Estou segurando a minha taça aqui, ó, está inclinada aqui. Aqui dentro, pessoal, sempre substância no estado aqui, líquido, tá? Aqui líquido, aqui sólido e aqui tudo gasoso, tá? Sólido, líquido e gasoso. Aqui nós temos pressão e aqui nós temos temperatura. Eixo da pressão e eixo da temperatura. Pressão versus temperatura. Aqui é o que nós chamamos de PT. PT é o nosso ponto que? Triplo. Ponto triplo nada mais é do que um determinado valor de pressão e temperatura em que coexiste substância nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então vamos lá. Compartilha na tela novamente com vocês. Olha aqui o ponto triplo aqui, por exemplo, do gelo. O gelo ele pode coexistir aí em um determinado momento, onde em um determinado valor de pressão e temperatura, em que nós podemos colocar ele no estado sólido, líquido e gasoso. Gelo que eu falo é água no estado sólido, H2O no estado sólido. Então, curva 1, vamos lá, ó, curva 1, essa daqui, ó, curva de fusão. O que é fusão? É a mudança de sólido para líquido, tá? Então, se eu pegar essas duas regiões aqui, na curva 1, é o limite específico em que nós temos aqui a mudança de sólido para líquido, tá? Curva de fusão. E solidificação. O solidificação seria líquido indo para o sólido. Tá? Líquido indo para o sólido é solidificação. Fronteira entre os estados sólido e líquido. Essa uma aqui é a nossa o quê? Fronteira entre sólido e líquido. Ou seja, sobre essa curva, com os respectivos valores de temperatura e pressão, a substância coexiste naqueles estados físicos sofrendo fusão ou solidificação. E na curva 3, por exemplo, nós temos aqui sólido e vapor. Sólido e vapor é o limite, a fronteira em que ocorre passagem de estado sólido diretamente para o vapor. Tá? A gente vai ver aqui pausadamente. A curva 2, pessoal. A curva 2. Não vamos para 3, vamos na sequência linear. Curva 2. Onde que está a curva 2 aqui no nosso gráfico? É essa parte aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu só colocar aqui no quadro aqui para vocês, rapidinho. Então, essa daqui, ó, eu chamei de 1. Essa daqui eu chamei de 2. E essa daqui eu chamei de 3. Desse ponto aqui até aqui é 3. Desse ponto aqui até aqui é 1. Desse ponto aqui até esse daqui é o que eu chamei de 2. Então, nós temos aí 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Fazendo interpretações dessas regiões dentro desse diagrama aí, galera. Voltando ao nosso compartilhamento de tela. Então, nós temos aí, ó, curva 2, a curva de vaporização, ó. Curva de vaporização. Nós temos aqui, quem são os vizinhos aqui da curva 2? Do lado de dentro, eu tenho substância do lado de uma substância no estado líquido. Do lado de fora, eu tenho uma substância no estado gasoso. Tá? Líquido e gasoso, nós chamamos de vaporização. Condensação também é digamos que um sinônimo aí de quê? De liquefação. Condensação, sinônimo de liquefação. Ou seja, substância do estado gasoso passando para o líquido, que nós chamamos de condensação. Fronteira entre os estados líquido e vapor. A curva 2 é uma fronteira entre os estados líquido e vapor. Ou seja, sobre essa curva, a substância coexiste naqueles estados físicos, sofrendo vaporização ou condensação. Vaporização ou condensação. E, por último, a nossa terceira curva aí. Vamos lá, terceira curva. Curva 3. A curva 3, pessoal,
É a curva da sublimação ou ressublimação. Coloquei ressublimação apenas como uma maneira de você diferenciar. Mas quando um sólido passa para um líquido, sublimação. É isso? Sólido para líquido? Não, gente. Sólido para vapor. Sólido para vapor, sublimação. Vapor para sólido, o inverso é o quê? Sublimação também. Mas podemos chamar o inverso, vapor para sólido, de ressublimação. Só para a gente ter noção de qual ponto estamos falando. E essa curva 3 aqui é exatamente a fronteira entre sólido e vapor, ok? Então, vamos lá. Curva de sublimação, a curva 3, e ressublimação. Fronteira entre os estados vapor e sólido. Ou seja, sobre essa curva, a substância coexiste naqueles estados físicos, sofrendo sublimação ou ressublimação. Um exemplo aqui é o gelo seco. Gelo seco? O que é isso, professor? Gelo seco. Qual que é a composição química do gelo seco, pessoal? Composição química do gelo seco, nosso famoso gelo seco. Para quem nunca ouviu falar, ó, gelo seco, pessoal. Gelo seco. Ele não é um gelo feito de água, como nós fazemos o nosso gelo em casa. O gelo seco, a composição química dele é de CO2. CO2. CO2 é o nosso dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Ou nosso famoso, também chamado de gás carbônico. Gás carbônico. É o gás liberado aí na queima dos combustíveis. É o gás que nós liberamos através da nossa respiração celular também, tá? Então, pega-se o gás carbônico, aprisiona ele dentro de um recipiente fechado, obviamente, porque senão o gás vai escapar. Colocamos ele dentro de um freezer de baixíssima temperatura, melhor dizendo, e nessa temperatura ele se solidifica. E quando nós retiramos esse gelo seco dessa temperatura muito baixa, ele já passa diretamente do sólido para o estado de vapor. Sólido para vapor. Ok? Voltando aí ao nosso compartilhamento de tela, galera. Então, fizemos a interpretação dos 3 estados aí, justificativa aí dos 3 estados físicos da matéria. Tá? Eu vou dar continuidade aqui a partir desse detalhe aqui de ponto crítico, PC. Tá? Ponto crítico. Antes de falar nisso, pessoal, eu vou falar um pouquinho a respeito de transformações. Transformações físicas e transformações químicas. Tá? Esse daí é o conteúdo que está no livro. Vocês poderão acompanhar assim que vocês tiverem o livro em mãos. Eu vou pausar e vou fazer um outro vídeo para vocês, para disponibilizar lá no ambiente virtual. Vamos falar a respeito de quê? Transformações, do tipo física e do tipo química. Até daqui a pouquinho. Vejam o próximo vídeo.